Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula explicando o funcionamento do GitHub, que é uma ferramenta extremamente importante para todo e qualquer programador. Então vamos lá. Primeiro de tudo, após fazer o download e a instalação do GitHub Desktop, a gente vai abrir o programa e criar um repositório novo. Então essa aqui o que a gente vai fazer nessa videoaula. Então vamos primeiro abrir nosso GitHub Desktop e criar nosso repositório. Bom, para criar um novo repositório, basta a gente chegar nesse sinal de mais aqui, na aba Create, escolher um nome para esse repositório. Eu vou colocar repositório teste. Escolhe a pasta no seu computador onde esse repositório vai ser salvo, por padrão no meu GitHub. É essa pasta aqui, a pasta GitHub, dentro da pasta com esse endereço. Vamos criar. Bom, após criado o repositório, ele vai abrir uma pasta no seu computador e colocar esses dois arquivos, que são gitignore e gitAttributes. Então vamos conferir. Bom, foi criado aqui pasta repositório teste, que realmente só tem esses dois arquivos dentro. Bom, voltando aqui para o Git Desktop, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar essa pasta, esse repositório, na nuvem. Porque quando você cria pela versão do desktop, você simplesmente separa um local no seu hardware para fazer esse repositório funcionar aqui dentro do programa do Git. Então como é que a gente faz isso? A gente vai em Publish, dá um nome e uma descrição para o nosso repositório, que é um padrão do Git. Vou colocar repositório de demonstração. Escolher a conta pela qual vai ser publicado. Escolher a minha conta. E vai em publicar. Agora a gente pode ir lá na... Agora ele está publicando. Pronto, agora o nosso repositório está publicado na nuvem. Tanto que o botão Publish se tornou o botão Sync. E agora a gente pode ir lá na versão online do Git, verificar. Ó, isso aqui é como estava antes, eu não tinha criado esse repositório nem publicado ainda, então a página que está aqui, que não está atualizada, está mostrando só os repositórios que eu tenho anteriormente. Então vamos dar um F5 aqui para demonstrar que vai aparecer aqui, nessa listinha, um novo repositório. Então aqui apareceu o nosso repositório de teste. Tá, veja que ele só tem essas nossas dois arquivozinhos, como a gente tinha mostrado antes. Ok, agora nossa segunda parte, que é, após enviar o repositório para a nuvem, a gente vai fazer a associação de um projeto do Android Studio ao repositório, ou seja, a gente vai criar dentro desse repositório, dentro dessa pasta teoricamente vazia, um projeto do Android Studio. Então vamos abrir o Android Studio, começar um novo projeto. Bom, essa aqui é a tela de criação de projeto do GitHub, do Android Studio, vocês já devem estar acostumados com ela. Então eu vou passar essa parte aqui
direto para o projeto já aberto. Bom, chegando na parte de onde vai se localizar o projeto, a gente vai selecionar justamente a pasta do nosso repositório. Vou dar OK. Pronto. Bom, estava dando um erro com um nome muito grande, então troquei o nome de volta do projeto para um nome menor, para poder conseguir chegar lá na pasta. Enfim, eu seleciono a pasta do repositório teste. Ok, não tem problema ali sobrescrever esses arquivos, porque eles são arquivos que vão realmente ficar ali normalmente. A gente vai em Next. E aqui já é a parte de criação do aplicativo. Vou pedir para ele criar com uma activity vazia. Simplesmente criar um projeto normal do Android Studio. A main vai ser essa mesmo, ok. Pode finalizar, ele vai agora criar o nosso projeto. É interessante lembrar que vocês podem muito bem, depois que criarem o repositório, simplesmente apagar aqueles dois arquivos que tem dentro e criar o seu projeto do Android Studio dentro daquela pasta. Ou vocês podem fazer o contrário também, criar um projeto do Android Studio e associar ele a uma pasta do Git, associar eles a um repositório. Ou seja, transformar aquela pasta do projeto de Android numa pasta que o Git identifique como também um repositório. Só que eu senti algumas dificuldades nessa forma de abordar o problema. Então, a maneira como eu estou mostrando nesse vídeo é a maneira que eu achei mais segura e eficaz de fazer esse uso do GitHub Desktop. Bom, agora que o nosso projeto do Android já foi criado, nós temos todos esses arquivos aqui e mais alguns outros que não estão aparecendo nessa aba. A aba é mais adequada para ver todos os arquivos do projeto. Essa aba daqui mostra tudo que foi criado dentro daquela pasta nossa do repositório. Bom, agora a gente vai de volta para o Git. Pronto, agora ele reconheceu todas as alterações que foram feitas, todos os arquivos novos que foram criados que não estavam lá antes. Bom, e aqui agora eu vou aproveitar e identificar algumas coisas da nossa tela aqui do programa. Bom, aqui é o que a gente pode chamar de linha cronológica, ou linha do tempo do nosso projeto. Então, o que essa linha aqui faz? Ela está dizendo aqui que o nome dela é Master e que tudo isso aqui identifica o histórico dela, todas essas transformações e commits que ela já sofreu. Então, a primeira bolinha aqui foi quando a gente criou o nosso projeto. E ela vai ficar aqui marcando um ponto nessa cronologia do nosso repositório. E qualquer ponto existente eu posso voltar para ele, de alguma maneira. Então, isso aqui, essa bolinha aberta, identifica o ponto atual que a gente está. Esse ponto não foi salvo ainda, não foi commitado. Vou mostrar agora como é que a gente faz esse commit. Bom, como é que a gente faz o commit? A gente tem aqui as nossas mudanças, a gente seleciona as mudanças que a gente quer que sejam enviadas, commitadas. Normalmente a gente faz com todas as mudanças, mas tem mudanças que a gente não quer commitar. Então a gente faz um sumário das mudanças. Então vou colocar aqui criação e a descrição pode ser um número rápido, um número pequeno de palavras, uma descrição rápida do que você modificou. Você pode ter modificado só o layout, pode ter modificado uma activity só, adicionado activity, removido activity, feito qualquer coisa no seu projeto. Então você identifica essa mudança que na hora que você for olhar a sua linha do tempo, você vai saber exatamente
nessa abinha que aparece aqui, embaixo, exatamente o que foi mudado. Essa descrição e esse sumário aparecem nessa caixinha de texto que está aparecendo embaixo do mouse. Na descrição. Pronto. Agora eu clico em Commit to Master. Ele vai começar a enviar essas mudanças, a associar essas mudanças com a nossa linha do tempo e o nosso projeto na nuvem. Ok, agora que a gente terminou de fazer o commit, ele já fez o upload de todos os arquivos. Observe agora que a gente tem 3 tipos diferentes de bolinha. Essa terceira bolinha aqui, ela apareceu, mas o que será que ela significa? Ela significa o seguinte, que essas mudanças ainda não foram colocadas online. Quer ver? Bom, essa aqui é a nossa pasta do Git online, na nuvem. E como vocês podem ver, só tem aqueles 2 arquivos iniciais. E mesmo que eu der F5, ele vai carregar a página, ele vai continuar mostrando apenas esses 2 arquivos. Então, você já está se perguntando, como é que eu faço para colocar esses arquivos lá? Então, é o seguinte, eu venho em Sync, que ele já identifica aqui nessa caixa de aviso, que ele vai colocar, empurrar da pool nessas mudanças, do local para o remoto, para a nuvem. Então, vamos dar um Sync aqui. Novamente, ele vai dar aquela carregada básica. Quanto mais arquivos e mudanças você tiver, mais tempo ele vai levar para fazer o commit e a sincronização. Pronto, agora que a gente já fez já terminou de sincronizar, vamos voltar lá para o nosso desktop, nossa versão da nuvem, atualizar e ver se as mudanças foram colocadas lá mesmo. Opa! Com certeza foram. Então, vou aproveitar e explicar aqui algumas outras mudanças desse layout aqui. Então, aqui, essa parte aqui, fica descrito qual foi o commit, o último commit que alterou arquivos dentro desta pasta ou deste arquivo. Então, que alterou este arquivo. Isso é muito importante para a gente observar. Ok, gente? Bom, vamos conferir se já fizemos tudo. Agora, a última parte é criar a nova branch e dar o pull request nela para o mestre. Então, por que a gente cria branches e para que elas servem? Então, lembra que eu falei dessa linha do tempo? Inclusive a bolinha até voltou a ser preenchida. Lembra que eu falei dessa linha do tempo? Então, essa linha do tempo contém todas as alterações que eu faço toda vez que eu cometo. Agora, em algumas situações, é favorável para mim e para o meu projeto que eu crie branches. Seriam como se fossem galhos de uma árvore. Então tem o tronco principal, que é o mestre, e tem as branches, que são cópias da principal no momento da criação daquele galho. Então, se eu criar uma branch agora, vamos criar, aqui eu identifico branch. Então, vamos criar uma nova, eu dou um nome para ela. Chamar de galho 1. Eu estou dizendo aqui de onde eu estou criando ela, a partir de que eu estou criando essa branch. Então, eu estou dizendo que eu estou criando a partir do master. Se eu tivesse outras branches aqui, eu poderia criar cópias delas. Então, seria uma branch, de uma branch, e assim por diante. Então, aqui, como se eu tenho master, eu vou criar a partir da master. Então, vamos criar essa nova branch. Ok, agora a gente tem uma nova linha do tempo aqui embaixo e a nossa linha do tempo da master. Então, e vejam que aqui a gente tem essa separação. Então, o que está acontecendo? Primeiro de tudo, aqui em cima não está mais só master, tá a branch padrão e a que eu utilizei recentemente. Então, eu estou atualmente no galho 1, que é a branch que eu criei. Então, todas as alterações que eu fizer
vão ser comitadas para esse galho, ao invés de serem comitadas para o master. Inclusive, eu preciso publicar também essa nova branch para a nuvem. Agora vamos observar uma coisa importante também. A nossa branch, ela só existe no universo do Git Desktop e no universo da nuvem. Essa cópia, digamos assim, da master. Se você for olhar no seu hardware, no seu computador, não vai ter uma nova pasta escrito galho 1 e uma outra pasta escrito master com os aplicativos e tal, tudo mais. Veja só. Aqui a gente tem o nosso projeto Android normal. Então não tem nada aqui que diga esse aqui pertence ao master, esse aqui pertence ao galho 1. Tudo a mesma coisa. Essa diferença ela vai ser feita, vai ser separada apenas pelo Git, no universo do Git, da existência do Git. Então, agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer alterações no nosso aplicativo aqui rapidinho e salvar essas alterações no galho 1 e depois fazer um pull request. Bom, agora a gente vai alterar o seguinte, eu vou alterar simplesmente o layout, que é uma alteração mais rápida e mais simples de ser feita. Bom, o que eu fiz foi o seguinte, eu modifiquei o tamanho da letra para 22 asteriscos e coloquei ele centralizado, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Pronto, é isso. Vou salvar as alterações. Bom, já alteramos os arquivos, agora a gente vai fazer o que? Dar commit nessas alterações. Então vamos novamente abrir o GitHub. E olha só que interessante, aqui ele já identificou qual foi o arquivo que a gente modificou. Ele já conseguiu identificar que a gente modificou o ActivityMain XML na pasta layout. Visual. Se eu clicar em cima desse arquivo, ele vai me dizer exatamente quais partes desse arquivo eu modifiquei. Bom, como eu havia dito anteriormente, assim que eu clico num dos arquivos que ele diz ter modificado, ele mostra as diferenças. Então aqui, em vermelho, a gente tem as linhas que foram alteradas ou removidas, e em verde a gente tem as linhas que foram adicionadas. Então, ele mostra exatamente o que eu alterei. Foi o tamanho do texto, a centralização e orientação do layout. E o ID também. Antes o arquivo estava sem ID, eu coloquei uma ID. Pronto. Essas foram as alterações. Só que essas alterações não foram comitadas ainda. Então, tecnicamente, elas só existem dentro do Android Studio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comitar elas como eu havia feito anteriormente. Criar uma alteração, então eu vou colocar aqui alteração layout. Pronto. Agora eu posso dar commit. Da mesma maneira como eu fiz antes. O processo para lidar de commit com a branch com master é exatamente igual. Então depois vocês podem ver que esse commit foi rápido, porque só tinham 2 arquivos. E aqui eu já criei a nossa conhecida bolinha. E como eu falei, aqui já tem o título, Alt Layout. Se eu clicar nessa alteração, ele vai mostrar o que foi feito nesse commit. Quais foram os arquivos alterados nesse commit. Foram esses únicos 2 arquivos. Agora, eu vou dar um sync novamente para jogar essas mudanças na nuvem. Ok, agora que a gente terminou de sincronizar novamente aquela bolinha que anteriormente estava aberta, não preenchida, agora ela está menor e preenchida. Ok, só que aí agora vamos lá, olhar no nossa versão de nuvem
dar um F5 aqui. Você repara que ele já identifica aqui que tem uma nova branch presente. Tem duas branches. Ele identifica todos os commits que eu fiz. Ok. Aqui nessa seleção eu posso mudar o que eu estou observando. Se eu estou observando o master ou se eu estou observando as outras branches, no caso aqui a gente só tem H1. Bom, vamos dar uma olhada no H1, quais são as mudanças. Bom, aqui a gente já tem uma mudança. Você vê que, lembra que eu falei que aqui ele mostrava qual foi o último commit que fez alteração ali dentro? Tá, aqui ele já está dizendo que o que fez a alteração, o último commit que fez a alteração foi o alt layout, a alteração de layout que a gente fez. Aqui, vou voltar para o master. Aqui a gente pode fazer uma comparação e dar um pull request. Só que como aqui na versão de nuvem é um pouco mais fácil de fazer, é mais na cara, eu vou mostrar como é que a gente faz pela versão de desktop, que não é tão na cara assim, mas é inclusive bem mais rápido. Bom, na versão de desktop, como é que a gente faz essa última parte do nosso vídeo, que é o pull request, para juntar de volta aquela branch que a gente separou, aquele galho que a gente fez novo, com o tronco principal, que é o master. Então a gente vem aqui em cima em pull request, então create pull request, e ele já, ó, observa que a simbologia aqui já muda, a gente abre essa nova aba aqui à direita. Então a simbologia aqui já identifica que eu vou passar de novo, eu vou dar merge, eu vou juntar as alterações que tinham sido feitas no galho com o que está no master. Então aqui eu já posso dizer um sumáriozinho rapidinho de que eu fiz, o nome do pull request, e aqui ele identifica que esse pull request pode ser juntado, uma tradução livre, automaticamente. Alguns, quando você altera arquivos que ele identifica como fundamentais, ou um número grande de arquivos, ele não pode ser, você não pode dar merge automaticamente. Você precisa ir na versão de nuvem e fazer o merge por lá, ou então usar a versão de bash, que é a versão que usa a linha de comando. Bom, agora outra coisa importante é essa linhazinha aqui, logo no início. Bom, eu estou fazendo um pull request, eu tenho que identificar de onde para onde, do que para o que. Então, no nosso caso aqui, como a gente só tem uma branch, além da master, ele já identifica automaticamente que o que eu quero fazer é pegar as operações feitas naquele galho e colocar no tronco da master. Mas aqui eu posso alterar para outros, se eu quiser. Então eu posso fazer do master, posso fazer do galho 1 para qualquer outro branch que eu tiver e vice-versa. Eu posso fazer uma alteração do master pro galho 1, não é muito usual, mas eu posso fazer isso também. E do master para qualquer outra branch que eu quiser criar. Então vamos deixar da maneira como está. Simplesmente clicar aqui em send pull request. Ele vai carregar da mesma maneira como a gente já está bem acostumado. Pronto, agora o meu pull request foi criado com sucesso. Essa aqui é a simbologia do meu pull request, de um pull request. Agora eu posso fechar essa aba. E aqui ele vai me jogar para a tela na nuvem. Mostrando todos os pull requests que eu tenho no nosso repositório. Então, não há conflitos, o Git faz essa detecção de conflitos. Não há conflitos, então eu posso dar merge no meu pull request.
Aqui essa tela é importante para uma coisa. Aqui outras pessoas podem fazer revisão dessas alterações. Quando alguém dá um pull request, normalmente todo mundo é notificado, todo mundo que faz parte daquele projeto é notificado. E antes de você dar merge, normalmente as pessoas é bom e usual que outros usuários revisem as suas alterações para evitar problemas. De repente você não detectou alguma coisa, um outro usuário detecta, porque nem todo programa, nem todo aplicativo você consegue ver certos problemas de cara. Às vezes você não teve tempo de verificar, não prestou atenção no bug, e outra pessoa consegue identificar esse bug melhor, mais rapidamente. Então, é mais seguro quando você deixa outra pessoa dar ok no seu pull request, e não você mesmo. Mesmo que possa e diga que não há conflitos, de repente você tirou alguma coisa que alguém tinha colocado porque resolvia um bug anterior que você não estava sabendo. Acontece. É bastante comum. Justamente por isso que a gente dá commit para evitar esses problemas de alguém sobrescrever o trabalho do outro. Você pode deixar comentários, você pode deixar revisões, você pode pedir para pessoas específicas revisarem, e é isso. Então, simplesmente quando a pessoa pedir um pull request, tenta avaliar as mudanças, ou conversar com ela sobre o que ela mudou e tal, antes de dar merge. Como a gente não mudou nada demais, eu sei que não vai dar erro, então a gente pode merge pull request. Aqui a gente tem outras opções. Pronto. E são essas três opções, cada uma serve para uma situação diferente. E existem opções da seguinte maneira: quando você dá merge, ele deleta os arquivos, aquela pasta daquele galho do qual você fez o pull request para o master ou outra branch. Ele deleta ela, normalmente, por default. Mas você pode desmarcar a opção de deletar aquela branch que foi colocada dentro da master novamente. Bom, aqui então a gente tem novamente uma coisa que é bastante usual no Git para controlar as alterações. O nome da alteração, quando foi feita e por quem foi feita, e da onde foi feita, para o que foi feita. Então aqui a gente tem um merge pull request número 1, está dizendo que é o primeiro pull request. Da onde? Da minha pasta, do meu usuário, dessa branch. E aqui qual foi o pull request que originou essa mudança, e eu posso ver por default, mas eu posso colocar um texto aqui explicando mais detalhadamente o que foi alterado. Como não há necessidade, eu vou em confirmar. Pronto. E aqui eu posso escolher se eu quero deletar aquela branch anterior ou não. Pronto. Agora voltando para cá. A gente está assim. Bom, após que eu cliquei em Sync, ele não fez nenhuma mudança, porque eu estava na branch do galho 1. Essa branch havia sido deletada anteriormente. Então eu fui no master e dei o sync. Quando eu dei o sync, ele apareceu com esse símbolo aqui, que é o símbolo de merge. E quando eu retornei se eu retornar agora para o galho 1, vocês vão poder observar que tem aqui novamente esse mesmo símbolo. Então, é isso, pessoal. Após esse merge, vai ficar esse símbolo aqui. Então eu posso... Agora nós temos essas três marcações e essa função aqui é fundamental, que é o revert. Então, eu consigo voltar para qualquer versão
descontada da minha aplicação. Inclusive aquela primeira que não tinha praticamente nada. Eu zero todo o meu repositório. Aqui eu volto para o momento no qual eu criei, então a Activity vazia, não tinha nada, não tinha layout alterado nenhum. Estava só com Hello World normal. Aqui eu volto justamente para quando no momento que eu alterei o layout. Pronto, pessoal, é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender mais um pouquinho como é que funciona o GitHub. Ok? Obrigado e tchau, tchau.